esvaziar-nos de tudo. A paz de Jesus, amado irmão, amada irmã. Quero aqui pedir ao Senhor que te abençoe e que derrame sobre você, sobre sua família e sobre sua missão o Espírito Santo. Que o Senhor possa te dar todas as condições para você exercer bem o ministério de intercessão no seu grupo de oração. Nesse mês de abril, o Núcleo Nacional do Ministério de Intercessão está disponibilizando mais uma videoaula. Queremos tratar aqui do tema abordado na Rede Nacional de Intercessão deste mês, Andar no Espírito. Esse tema é muito importante para nós, porque queremos refletir sobre a importância do intercessor, da intercessora, manter uma vida de coerência, lutando contra o pecado, deixando-se conduzir pelo Espírito Santo. Tudo isso são condições necessárias para que a nossa intercessão atinja o seu objetivo. Vamos então assistir a nossa videoaula, que hoje vai ser conduzida pela Helenita, que faz parte do Núcleo Nacional do Ministério de Intercessão. A paz de Jesus, meu irmão, minha irmã, que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em teu coração. Um intercessor, ele é um combatente espiritual, que deve estar sempre preparado para combater em favor aos irmãos. Daí a necessidade de se manter vigilante na oração e no seu modo de proceder. Ser constantemente equipado com a armadura de Deus. Efésios 6:10. O intercessor que manifesta o desejo de cumprir com fidelidade o seu ministério, ele sabe que não é possível cumprir esta missão quando a prática do pecado o separa de Deus. Ele está consciente de que é necessário travar a todo momento uma guerra contra o pecado. É uma luta diária, meu irmão, minha irmã. É uma guerra onde nós travamos todo dia, todo momento, lutamos contra o pecado. Não o pecado dos outros, mas o seu pecado. O intercessor olha para dentro do seu coração e vê os seus pecados com a luz do Espírito Santo e combate contra esses pecados, luta contra esses pecados, não aceita esses pecados na sua vida, no seu coração, para não andar conforme a carne, mas conforme, de acordo com o Espírito Santo de Deus. A consequência do andar no Espírito deve ser um comportamento coerente com a vida cristã. Aquilo que eu prego, aquilo que eu creio, a minha vida de intercessor deve ter essa coerência com a minha vida, com as minhas atitudes. São Paulo nos afirma que neste mundo é impossível uma vida sem pecado. Romanos 7, 15 a 25. Quando ela diz, ele viveu isso, São Paulo, e ele diz que não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Então, muitas vezes, o querer fazer o bem está em nós. Querer fazer o bem está em nós. Mas por causa do pecado, por causa da nossa vida já, dessa raiz de pecado, nós muitas vezes não fazemos o bem que nós queremos, mas fazemos o mal. E é aí que nós temos que olhar para nós, para a nossa conduta. É aí que nós temos que vigiar sobre essa nossa postura. Porém, o cristão que ajusta a sua vida conforme a vontade de Deus, decidindo-se andar de acordo com o Espírito, não fica preso às paixões da carne. Não fica preso a isso, mesmo que nós sejamos tentados a todo momento. Mesmo que é uma luta, mesmo que o pecado está aí, mesmo que nós somos tentados a pecar, porque neste mundo, enquanto nós vivemos nesse mundo, nós vamos pecar, irmãos. Assim como São Paulo diz, é impossível vivermos nesse mundo sem termos pecado. Mas não podemos nos ajustar a nossa vida a isso. Nós temos que lutar contra isso, vencer, não podemos ficar presos. Muitas vezes nós estamos presos a pecados, a paixões, a desejos da nossa carne. E é essa luta constante, então, que nós temos que travar.
No intercessor que vive pelo Espírito, o pecado mostra-se presente, entristecendo, perturbando a sua alma, mas nunca pode tornar o centro de sua vida. O pecado não pode reinar em sua vida. Não é uma mágica na nossa vida esse andar no Espírito, essa conversão, essa mudança do nosso interior, essa vigilância, mas requer na nossa vida uma disciplina diária, uma responsabilidade para andarmos com Ele, como Ele determina, com Ele como Ele determina. A coerência da vida de quem intercede é uma condição indispensável na intercessão. Eu vou até repetir, esse meu irmão, minha irmã intercessor, a coerência da vida de quem intercede é uma condição indispensável. Isso quer dizer, é indispensável que eu leve uma vida de coerência, uma vida de retidão, uma vida de verdade, uma vida de santidade, que eu seja realmente verdadeiro diante de Deus e diante daquilo que eu faço, daquilo que eu creio, daquilo que eu intercedo. Essa transparência na minha vida, esse testemunho na minha vida, ele é importante, ele é necessário. Não tem como eu ser intercessor e ter uma dupla vida, uma hora ser intercessor e outra hora viver as coisas do mundo, viver como o mundo vive, me adequar ao mundo. Não, eu preciso me ajustar, eu preciso andar de acordo com o meu chamado, de acordo com a minha missão, de acordo com o Espírito Santo de Deus. Em Tiago 5,16 vai falar para nós que a oração do justo tem grande eficácia, e um justo é uma pessoa leal, uma pessoa reta, uma pessoa irrepreensível, que procura caminhar irrepreensivelmente diante de Deus e diante dos irmãos, uma pessoa verdadeira. Então, essa coerência, essa transparência, eu preciso transparecer aonde eu for, na intercessão, em qualquer lugar que eu for, na igreja, no meu grupo de oração, na minha casa, no meu trabalho, essa coerência de vida. Aquele que ama a Deus procura ser justo. Se nós amamos a Deus, nós vamos ter esse temor a Deus. O temor é amor a Deus, o temor é o respeito a Deus. Eu não vou pecar porque eu amo a Deus, porque eu respeito a Deus, porque eu não quero desagradar o coração de Deus e não quero levar essa vida de duplicidade. O intercessor não vive na prática do pecado, mas ele busca a santidade todo dia. É muito sério, meu querido irmão intercessor, intercessora, esse tema, esse assunto que nós estamos abordando neste mês de abril é muito importante para a nossa vida, e nós estamos numa época bem propícia de conversão, tempo de arrependimento do nosso pecado, tempo de nós colocarmos o nosso pecado aos pés da cruz de Jesus, de dizer não ao pecado, de não aceitarmos os nossos vícios, tantas situações de pecado que nós trazemos em nossa vida, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós vimos no nosso dia a dia, aquilo que nós falamos, as más intenções, os maus pensamentos, as maldades do nosso coração. Tudo isso colocar aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, buscar uma vida de santidade, uma vida de retidão, uma vida de coerência, de transparência. É assim que se deve vencer o pecado, é assim que vencemos o pecado, através do Espírito Santo que vivifica. É o Espírito Santo que dá a vida, porque se nós vivermos segundo a carne, morrereis, diz a palavra de Deus em Romanos. Mas se viverdes pelo Espírito, mortificando a carne, vivereis.
Romanos 8,13. Eu vou repetir, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se viverdes pelo Espírito, mortificando, essa palavra para nós, mortificar os nossos desejos, os nossos pecados, a nossa carne, nós vamos ter a vida, e nós vamos ter a vida nova, a vida no Espírito. Este é o andar no Espírito, aquele que mortifica os desejos da carne, as suas paixões, os seus apetites, os seus pecados, e vive no Espírito e anda, procura viver a vida conforme o Espírito Santo de Deus. É desta forma que veremos em nosso ministério o cumprimento das promessas de Deus. É assim, meu querido irmão, minha querida irmã, se nós procurarmos viver essa vida no Espírito, mortificando a cada dia, a cada instante, a cada momento, a nossa carne, os nossos apetites, os nossos pecados, renunciando a tudo isso, nós vamos ver promessas, o cumprimento das promessas, porque o Senhor já nos prometeu maravilhas, vitórias, milagres na nossa vida, na nossa intercessão e na vida daquelas pessoas que nós intercedemos. Se nós andarmos pelo Espírito, buscarmos essa vida, vigiarmos sobre a nossa conduta, vigiarmos sobre a nossa vida de oração, orarmos a todo momento, a nos arrepender dos nossos pecados, colocar os nossos pecados aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, não ceder a essas paixões, a esses apetites que nos são oferecidos a todo o momento, nós vamos ver essas graças e essas vitórias de nosso Senhor Jesus Cristo acontecendo em nossas vidas. Amém. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Amados irmãos e irmãs, quero lembrar a todos vocês da importância de nos manter firmes e fiéis à Cruzada Nacional do Rosário. Nesse mês de abril, mudamos novamente o mistério, então é importante que você procure saber qual mistério o seu estado está meditando nesse mês. Vamos nos manter firmes nesta oração, nesta cruzada, porque nós já estamos vendo os sinais de Deus, nós já estamos vendo que o Senhor está respondendo às nossas orações. Teremos êxito, meus irmãos, veremos vitórias. Quero louvar e bendizer a Deus por você, pela sua vida. Peço ao Senhor que te abençoe, que Nossa Senhora Aparecida interceda por todos nós. Amém. Andemos também